Hoje, com Rodrigo Orengo de folga, temos aqui a participação de Brasília com o Márcio Rocha. O Márcio Rocha nos atualizando neste feriado. A semana movimentada em Brasília. Hoje é feriado, a gente sabe que aí o Congresso, né, não funciona, os parlamentares viajam e tal, mas a gente sabe como as coisas funcionam nos bastidores. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, admitiu pela primeira vez a possibilidade de mudanças na esplanada dos ministérios. Segundo Alexandre Padilha, o debate sobre eventuais trocas está na mesa do presidente Lula. Até agora, no entanto, não tem nada definido, mas esse é um assunto de reformulações e tal, que começa a ganhar força em Brasília, não é, Márcio? Bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. E agora a gente fica na expectativa justamente, apesar de aqui em Brasília, né, a gente está nesse clima de feriado, né, a gente costuma dizer que feriado a gente vem trabalhar sem trânsito. De qualquer maneira, a gente fica de olho nesses bastidores aqui da capital federal. Então, a expectativa mesmo é que a ministra do Turismo, né, principalmente a Daniela Carneiro, possa ser substituída por Celso Sabino. É o que acontece aqui nos bastidores de Brasília. Né, deve ser justamente essa troca, uma das primeiras trocas aí do Ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente para tentar acomodar o Centrão e também a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade em relação às votações na Câmara dos Deputados, porque a gente teve uma correria muito grande causada nas últimas semanas, principalmente por causa das votações de medidas importantes, inclusive, né, como que aconteceu da reestruturação dos ministérios. Mas depois que a gente teve essa votação da esplanada dos ministérios, a gente teve também até uma certa tranquilidade, porque o presidente Lula acabou entrando em campo, né, e conseguindo acalmar os ânimos. Isso ficou muito visto, né, muito conhecido por causa da tranquilidade que foi a votação do texto que recriou o Minha Casa Minha Vida. E aí a gente vai ter agora, principalmente, as próximas indicações de votações importantes, que não são projetos, mas também são assuntos importantes para o governo, já nas próximas semanas. Principalmente que se tratando de sabatinas de indicados do governo para cargos importantes aqui em Brasília. Então, nessa próxima semana, a gente deve ter, por exemplo, o indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que é o advogado Cristiano Zanin, que ele pode ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado já nesta próxima semana. Quem falou isso, né, confirmou essa possibilidade, foi o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que se encontrou com o próprio presidente e na saída confirmou que isso pode acontecer realmente na próxima semana. Há também a possibilidade dessa questão ser resolvida um pouco mais para frente, né, no final do mês, mas isso ainda vai depender do que os parlamentares vão discutir nos bastidores. Mesmo que tradicionalmente a gente não tenha muita confusão em relação às indicações do Supremo, que são sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a gente deve ter aí pelo menos alguns embates, porque a gente tem na formação, na integração, vamos dizer assim, os integrantes da CCJ do Senado, da atual legislatura, tem alguns fortes opositores do presidente Lula, como é o caso, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também Sérgio Moro, que é justamente o juiz que acabou condenando o presidente, né, naqueles processos da Operação Lava Jato. E aí, justamente para evitar esse problema, que Cristiano Zanin já se adiantou, tem conversado com os senadores, tem feito encontros e principalmente, né, ele deu uma prioridade nesses últimos dias para encontros com os parlamentares da oposição e principalmente também de membros da bancada evangélica, que ele também, né, discutiu alguns assuntos como aborto, liberação de drogas, enfim, ele tem se encontrado para discutir temas como esses. Também, por exemplo, se essa sabatina ocorrer no final desse mês, ela vai ficar próxima a outras duas que também são duas sabatinas de interesse do governo, que estão marcadas justamente para o dia 27 desse mês. A dos indicados do presidente Lula para o Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, que atualmente é o número 2 do Ministério da Fazenda, foi indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central, e Ailton Aquino, que foi indicado para a diretoria de fiscalização. A relatoria da sabatina de Galípolo ficou com o senador Otto Alencar, que é próximo do governo, né, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto que a de Ailton ficou com o senador Irajá, que é do PSD do Tocantins, que também é um partido da base aliada. Então, a gente tem agora a expectativa, principalmente dessas duas indicações para os próximos dias, né, até o final desse mês, para ver se a base do governo fica realmente consolidada e não dá a dor de cabeça que deu para o presidente Lula nos últimos meses. Valeu, Márcio. Márcio já
passo a régua aí nos assuntos de Brasília. Mas é isso, e fica de olho junto com a nossa equipe em tudo que acontece na capital do país. Assim, efetivamente, oficialmente, formalmente, pouco acontece. Mas é isso, né? As conversas de bastidores importam nesse momento. Valeu, Márcio, bom trabalho por aí. Até mais. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.